Pessoal, agora eu vou gravar o último movimento de hoje, que é o surrealismo. É um movimento que é praticamente uma continuação do dadaísmo. Para início de conversa, aquele automatismo psíquico proposto pelo dadaísmo, agora vai ser automatismo psíquico puro, como se fosse assim, agora é automatismo de verdade, né, intenso, profundo e etc. E lembrando que automatismo psíquico é a produção de uma obra sem o uso da razão, como uma via de comunicação direta com o seu inconsciente ou com o seu subconsciente. Esse movimento, o surrealismo, ele acontece na França em 1924. E como é feito através do automatismo psíquico, as obras não seguem a razão, a moral ou a própria preocupação estética. São obras que vão falar principalmente de linguagens oníricas, ou seja, dos sonhos ou alucinações. Então, o seu sonho você não consegue controlar e dar a ele um senso de moral, de preocupação estética e etc. Então, aquilo que você sonha, você traz para a arte, sem passar pelo critério de razão, moral ou preocupação estética. Primeiro artista que eu vou citar é o Salvador Dalí. É um artista que eu não preciso fazer grandes elogios, né? O mundo, a crítica e os eternos seguidores já fazem constantemente. Então eu vou mostrar algumas coisas dele. Por exemplo, essa obra aqui era Mae West, era uma artista norte-americana, atriz norte-americana do cinema e dos filmes de western, e ele pega e trabalha a imagem dela fazendo o cabelo, a cortina, os olhos, duas telas, o nariz é uma lareira, a boca é um sofá, e aí a gente tem essa organização estrutural ou espacial para formar a pintura e o retrato dela. Aqui é uma das obras mais conhecidas dele, né, que é a persistência da memória, que a gente tem esses objetos derretendo, esse rosto, tem as formigas, e são elementos bastante repetidos ao longo do processo de criação do Salvador Dalí. A gente tem Marc Chagall com essa obra, por exemplo, O Violinista Verde. É legal como não segue questões de sequência, perspectiva, lógica, né, razão, moral. Aqui a gente tem Juan Miró. Tem uma curiosidade legal sobre ele, que é o Miró, para produzir isso, ele entrava em transe, e dizem que para entrar em transe ele passava fome. E aí ele ficava sem comer, em jejum, até que ele começasse a entrar num processo que ele achava suficiente para criar. Ele também tem uns elementos que se repetem, né, que é essa cobrinha, esse bicho aqui que a gente acha que é um pássaro, ou que pode ser qualquer outra coisa. Aqui tem o pássaro de novo, a estrela. Então tem alguns elementos que se repetem bastante com o Juan Miró. Aqui a gente tem Max Ernst. Olha como parece, por exemplo, uma árvore que incorporou, que criou vida e que sai no mundo, né? Uma coisa muito onírica, né? A gente tem René Magritte, que é um cara muito bom, porque ele é muito realista no modo de tratar a imagem, só que ele brinca com essa imagem e deixa a gente bastante intrigado, tentando entender o que faz sentido e o que não faz. E muitas vezes, por causa de tanto realismo, a gente não percebe as coisas que estão ocultas, né? Por exemplo, a gente tem aqui essa moça na janela olhando uma chuva de peixes, a começar por uma chuva de peixes, né? Mas chove lá fora e aqui dentro pinga. Então, vai explicar, é goteira? O que que é? Mas a gente tem peixe aqui dentro. Dizem que o René Magritte, ele viu a mãe dele morrer afogada, e daí ele tem algumas pinturas com esse pano na cabeça por causa dessa sensação de sufocamento que ficou na cabeça dele por ter presenciado a morte da mãe, né? Aqui outras associações que eu acho extremamente interessantes e que ele fazia muito bem, ele era muito bom nisso. Essa obra aqui, por exemplo, é muito interessante. Por exemplo, é um cachimbo muito perfeito, muito bem feito. E embaixo está escrito
Isso não é um cachimbo. Porque imagina uma cadeira super mal desenhada e que de repente você chega, eu estou desenhando uma cadeira horrorosa e você olha, cara, mas isso não é uma cadeira. O que eu vou te responder? Claro que não. Isso é um desenho. E se você olhou para isso e disse que não é uma cadeira, para você já serviu como exemplo de desenho de cadeira. Do mesmo tanto que aquela cadeira mal desenhada não é uma cadeira, esse cachimbo perfeito não é um cachimbo. Aquela cadeira não serve para sentar e esse cachimbo não serve para fumar. A obra é todo esse retângulo aqui. Então, essa frase ela está dentro da obra. Está escrito sobre a tela. Isto não é um cachimbo. E, por fim, essa obra que eu gosto muito, ela chama Férias em Hegel. E vamos tentar imaginar um possível significado para essa obra, porque ela é muito interessante. Hegel é um lugar. Então, vamos pensar na sua vida, onde você passa férias. Por exemplo, você passa férias no sul, no Paraná, na praia. Então, vamos pensar assim, férias em Bombinhas. E o que são férias? Férias é um momento que você está protegido, ou deveria estar, protegido do seu trabalho ou da sua faculdade. Nesse momento, ninguém fica, ou não deveria ficar te ligando e te abordando com questões de trabalho ou de faculdade. Você está protegido pelo seu período de férias. Só que esse período de férias, ele é instável. A qualquer momento, ele pode virar e uma tonelada de problemas pode cair na sua cabeça. Dependendo do seu trabalho, às vezes você chega a ter que deixar suas férias e voltar para casa para poder resolver algumas questões. Então, ele traz essa ideia de uma maneira muito interessante e longe de como a gente resolveria essas questões, né? Existem outras possíveis interpretações e vocês fiquem à vontade para interpretar. E se quiser discutir, me manda uma mensagem que a gente discute as questões. A gente tem aqui alguns exercícios, eu vou anexar o arquivo junto com os vídeos para vocês fazerem e postarem, beleza? Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima semana.